É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Marcos capítulo 11, versículo 22. Hoje nós estamos entrando no primeiro passo, que é o ter fé em Deus, tá? Hoje a gente vai explicar para você o que é a fé mental e o que é a fé espiritual, tá bom? Vamos lá, Marcos 11, versículo 22. Diz assim, ó: E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em quem? Em Deus. Então aqui, presta atenção para a gente poder entender. Aqui nós temos uma explicação, tá? Ela pode parecer simples, mas mesmo sendo simples, às vezes a gente se atrapalha um pouco. Por quê? O Senhor Jesus, ele está mostrando para a gente aqui que a nossa fé, ela tem que estar somente em Deus. Então, eu não posso colocar a fé naquele médico que é especialista, naquele advogado que é bem culto, né? Que tem um preparo, que tem conhecimento, que tem talvez aí é influente e tal. A minha fé não pode estar em nada a não ser em Deus. Deus pode usar alguém ou alguma situação para me abençoar, claro, com certeza, tá? Mas a minha fé, ela não pode estar em outra coisa a não ser em Deus, tá? Então, esse é o primeiro passo para que tudo aquilo que você for determinar aconteça. Se a sua fé estiver em alguém e não em Deus, não vai se concretizar aquilo que você apresentou a Deus em oração, tá? Não porque o missionário, porque o pastor Jaime, porque o pastor Fábio, porque aquela igreja, aquele ministério, não. A nossa fé, ela tem que estar em Deus. E quando eu digo para você a fé em Deus, é a fé na palavra, naquilo que você vai aprendendo com Deus. Deixa eu ler para você aqui um trechinho do livro. Eu vou ler para você aqui agora do primeiro ao sexto parágrafo e depois o 11º e o 12º, tá? O que é ter fé? Ter fé em Deus significa ter confiança que Ele fará e confirmará suas declarações a nosso respeito. Significa também que recusamos dar ouvidos a qualquer outra coisa ou declaração, ainda que pareça certa. Isso aqui é verdade. Porque muitas vezes a gente recebe uma palavra de Deus, né? E entendemos ali, recebemos a orientação, e a gente faz a oração, tal, tudo está seguindo a vida. E aparece algo no caminho e mostra que aquilo que nós fizemos, aquela palavra, aquela oração, não valeu de nada. É mentirosa. Esse algo que apareceu no caminho mostra que aquilo é verdadeiro. Não. É nessa hora que nós temos que fazer o quê? Ficar firmes e entender que a verdade, mesmo que em algumas vezes pareça não ser, é a palavra de Deus. Entendeu? Pastor, eu orei, apresentei a Deus, piorou. Fica tranquilo. A palavra continua sendo a verdade. Fica firme que você vai ver como vai resolver. Tá? Há dois tipos de fé. A fé mental e a fé espiritual. Tá? Estou lendo o livro aí, na página 61, quem tiver com o livro. Só que a minha versão é um pouquinho antiga, talvez para você esteja um pouquinho diferente. A minha versão é de 97. A fé mental é aquela que quase todos possuem. Mas no mundo espiritual, ela é inoperante. Então, olha só que interessante isso aqui, ó. A fé mental, praticamente todo mundo possui. Só que ela não funciona com Deus, tá? Deixa eu seguir, daqui a pouquinho eu vou explicar para você, eu vou dar um exemplo, para você entender. 11º parágrafo. O domínio de Deus é o do Espírito. A fé que fará com que você receba as bênçãos do Senhor é a do Espírito. Ela vem ao ouvir a palavra do Senhor. Aí eu vou pedir que você me acompanhe lá na passagem de Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos dar uma chegadinha lá? Romanos
capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10. O versículo é o 17, tá? Diz assim, ó. 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o que acontece? A Bíblia mostra, né, que a fé que faz Deus operar é a fé, entenda bem, é espiritual. É aquela fé que a gente recebe pela palavra de Deus quando nós paramos para ouvir. Vou dar para você um exemplo. Eu tenho uma cadeira aqui, ó. Pedi para o pessoal preparar essa cadeira aqui. Tá? Presta atenção para você entender a diferença da fé mental para a fé espiritual. Deus, ele fala comigo pela palavra. Fala com você pela palavra. Só que aí o que acontece? Eu estou na fé mental. Então ele fala para eu sentar na cadeira. A fé mental, eu fico pensando, será que eu vou sentar e ela vai quebrar? A fé espiritual, Deus falou comigo, eu não penso, eu vou lá e sento. Ela não vai quebrar, não vai dar errado. Por quê? Porque Deus mandou sentar. Deu para entender a diferença? Na fé mental você pensa, na fé mental você analisa, você começa a se deparar com as impossibilidades, aí você fala, não vou sentar porque ela vai quebrar. Na fé espiritual você apenas faz. Entendeu isso aqui? Deu para entender? Vamos dar um pulinho então agora, vou pedir que você me acompanhe, pode deixar aberto aí, a gente não vai ler agora, mas já deixa preparadinho aí. Isaías 42, no versículo 8, pode deixar preparadinho aí, a gente vai dar a volta da vitória, depois a gente vai ler aí, tá? Isaías 42, o versículo é o 8, tá? Pode deixar abertinho aí já, depois a gente já volta direto na passagem. Bom? Vou colocar a cadeirinha para lá para não atrapalhar a volta da vitória. Isso. Pronto? Abriu já? Pode deixar abertinho, depois a gente vai meditar, tá bom? A gente vai entrar depois aí para poder meditar. Vamos lá, vamos dar a volta da vitória. Se coloque de pé, por gentileza. Não tem como dar a volta da vitória sentado. É ou não é? Aí toma posse agora, pastor, eu tenho tido tontura, eu tenho tido, assim, problemas financeiros bem graves, eu tenho tido problemas, assim, de várias ordens, né? Tenho sofrido muito. Quando você der a volta da vitória, fala, Deus, o Senhor está mudando a minha história, o Senhor está mudando a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos nessa fé, tá? Vamos nessa fé, porque Deus tem algo bom. É aquilo que eu falei para você. A fé mental, a pessoa pensa. Deus falou com ela e ela pensa. A fé espiritual, Deus falou com ela, ela faz. Amém? Tá bom? Vamos lá então? Aplauda o Senhor bem forte. E vamos assim com alegria, ó. Vamos lá. Deixa o Senhor te usar, com alegria no coração. Todo mundo chama na existência aí, ó. Vamos lá. Assim, ó. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. Oh, glória. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. E o glória bonito, ó. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória. É agora, hein?
e vamos todos dar a volta da vitória. Nas palmas do livro. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. E o glória. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória. Agora, meus queridos. E vamos todos dar a volta da vitória. E as palmas para Jesus por ele. Vamos lá. Todo mundo tomou posse da bênção. Creio. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. Vamos lá, abençoa aí, ó. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. E o glória. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o glória. Oh, glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. E as palmas. Ele é o nosso amigo, ele é o bom pastor. Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar. Vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. E o glória. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória. É agora, hein? E vamos todos dar a volta da vitória. E as palmas. Ei, Jesus querido. Todo mundo agora pela fé, hein? Creio no milagre. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. E o glória de vencedor. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória. É agora. E vamos todos dar a volta da vitória. E vencedor, glória. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória. É agora, hein? E vamos todos dar a volta da vitória. E as palmas. Vamos lá. Um, dois, três e para Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agora você pode sentar. Bom, essa fé, né, que a gente comentou com você, a fé mental e a fé espiritual, é muito importante a gente parar assim para guardar o que Deus ensina, porque a gente não sabe quando vai precisar. Esses dias eu estava conversando com um irmão, aliás, eu falei com 2 irmãos, e os 2 me contaram o mesmo problema, só que em momentos diferentes, né? Eu atendi um, depois eu falei com o outro. Um chegou para mim e falou assim: pastor, quando o negócio é de Deus, o negócio vai, né? Aí eu falei para ele: vai. Aí ele contou. Aí eu atendi o outro depois. O outro falou: pastor, mesmo caso. Pastor, que luta. Nossa. Não, o primeiro falou ainda assim, ó. Ah, pastor, as coisas de Deus, elas são simples e descomplicadas. Falei: amém. Aí o outro contou. Não era nem conhecido assim. Pastor, que luta. Que batalha, pastor. Teve momentos que eu achei que Deus não queria. Mas Deus me deu uma palavra, pastor, eu lutei e resolveu. Você vê que interessante? Então, assim, às vezes o que para você está sendo fácil, para mim é complicado. Mas o importante é estar na direção de Deus. Tá?
Está na direção de Deus. Então, deixa eu ler para você aqui o 15º parágrafo, para a gente poder depois meditar em Isaías. Diz assim, ó. A nossa fé tem que estar em Deus, só nele. Ele não aceita dividir a sua glória com nenhum outro. Então, olha aqui o que nós entendemos aqui de Romanos 10, 17. O que nós meditamos lá? A gente entendeu que a fé, ela vem só quando se ouve a palavra. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. Entendeu? Então, desliga para mim, por favor, o retorno, que está dando um reverberzinho aí. Isso, que aí fica mais tranquilo. Para a gente não atrapalhar. Depois parece que não, mas na mensagem, para quem está em casa, fica bzzz. E aí o que acontece? Se a gente colocar nossa fé em outra coisa, não vai funcionar. E Deus, ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Por isso, entenda bem, que nós temos que colocar a nossa fé apenas nele. Veja o que ele diz aí em Isaías 42, no versículo 8. Ele fala assim, ó. Eu sou o Senhor. Tá? Isaías 42, deixa eu colocar aqui um trechinho aqui, peraí que a gente já vai colocar. 42, versículo 8. Pronto. Né? 42, 8. Eu sou o Senhor. Olha lá, ponto e vírgula. Tá? Ele está explicando que só Ele é Deus. Ele disse, eu sou o Senhor. Aí ele explica, ó. Este é o meu nome. Forte. Ele estava falando sério. Pelo jeito que ele está escrito aqui, né, que o Isaías ele deu a direção, você vê que Deus estava falando de uma forma séria. Ô fulano, tá de brincadeira comigo? Sabe quem eu sou? Tem gente que faz isso, mas é arrogante. Aqui não, o Senhor estava mostrando o seguinte, que é com Ele que a coisa resolve. Ele falou, eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. Aí ele disse, ó, a minha glória, pois a outrem não darei. E aí ele conclui, nem o meu louvor às imagens de escultura. Aqui está bem claro, né? Para quem de repente ainda usa alguma coisa, tem alguma coisa, imagem não resolve. Imagem é feita de madeira, de gesso, de qualquer outra coisa. Você vai falar, ela não vai ouvir. É que nem fala para aquela cadeira, vem para cá. Ela não vem. Ela não ouve. Entendeu? Então, o que eu quero que você compreenda, por que a nossa fé tem que estar em Deus, somente nele, né? E essa fé tem que ser uma fé espiritual. Porque ele não dá a glória dele para ninguém. Então não adianta eu querer contar com alguma coisa, porque não vai funcionar. É só através de Deus que a resposta ela se manifesta. Não tem outro jeito. A única saída é pela palavra. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Eu posso ser grato a alguém que Deus usou. Fulano, muito obrigado. Tá? Mas eu preciso entender que foi Deus que usou aquela pessoa. Não é porque ela é boazinha. A palavra diz, vós sendo maus, vocês tentam dar o que é bom, né? Mas nem sempre a gente consegue. A palavra diz bem claro, vós sendo maus. De vez em quando não passa um pensamento, uma vontade de fazer uma besteira e falar alguma coisa. Se a gente não estiver próximo de Deus, a gente é mau. O rapaz chegou para Jesus e falou assim, bom mestre, ele falou, bom? Só tem um que é bom. Para Jesus, hein? Por quê? Porque como homem aqui na terra, ele estava sujeito às paixões, aos erros. Então ele tinha que lutar para estar em comunhão com Deus, para não tropeçar. Entendeu? Então não adianta a gente querer dividir a glória dele. Ele não vai aceitar, o negócio não vai funcionar. A solução ela só vai vir pela palavra. Às vezes a gente se depara com pessoas que estão com dúvida,
mas não fizeram nenhuma oração para pedir para Deus falar com elas. Não estão lendo a Bíblia, não estão ouvindo as pregações. Entendeu? Como que Deus vai operar? Tem uma senhora que de vez em quando ela manda mensagem para mim, né? E eu creio que ela já pode estar saindo, que de vez em quando eu encontro ela por aqui, mas não encontro ela aqui, né? Não sei por qual motivo. E ela pede oração. Eu mando oração para ela. Mas é só um refrigério, porque viver a vida abundante mesmo que Deus tem, não vai conseguir. Ela não é daqui, não. Ela mora por aqui, mas ela não é daqui, da igreja. De vez em quando aparece, tá, mas não é membro daqui. Tomara que ela esteja aí em um outro local, né? Mas você percebe quando a pessoa está lutando para fazer o certo, até pela forma dela falar. Quando a pessoa não está legal, ela não age certo e ela não fala direito. Então, é que nem carro, começa a engasgar, você fala, tem alguma coisa errada. Aparece uma luz no painel, você fala, tem alguma coisa errada, né? Deixa eu ler para você o versículo agora, o livro, aqui o parágrafo o 20, o 21, o 23 ao 26, o 30 e o 31. É muito importante saber que existe a fé da mente e a do espírito. A fé do espírito não vem pelo raciocínio. Atenção aqui, ó, para você entender. A fé do espírito não vem pelo raciocínio. O que é o raciocínio? Pensamento ali, você vai começar a raciocinar, a pensar. A fé, entenda bem, do espírito, ela não vem pelo raciocínio. Pelo contrário, se você pensar muito, você não faz. Ela não vem pela lógica. Tem gente que pega e fala assim, mas peraí, como é que isso aqui vai acontecer? A fé do espírito, ela não vem pela lógica. Ela vem, né, ao ouvir a palavra de Deus. Então Deus, ele fala, eu acredito e faço. É a cadeira. Eu não vou pensar, será que ela quebra? Não, eu vou lá e sento. Deus mandou sentar, eu vou lá e sento. Entendeu? Vou pular aqui para o 23 agora, tá? Um parágrafo aqui. Deixa eu ver se é 23, isso. Escutar é o que as pessoas incrédulas fazem. Aí a gente vai falar sobre isso aqui agora, você vai entender. Escutar é o que as pessoas incrédulas fazem. Nós as levamos à igreja, elas escutam o sermão. Às vezes, o acham bonito, maravilhoso, mas não se decidem. Ouvir, olha a diferença, escutar e ouvir. Ouvir a palavra significa que escutamos a mesma mensagem e, diferente da atitude deles, nós colocamos a palavra em ação. Aquele velho exemplo que o missionário fala. O pai chega para o filho e fala para ele, filho, 10 horas em casa, ele chega às 10h30. Esse filho escutou. Ele escutou o pai falando. 10 horas, ele escutou, só que ele não deu atenção. Se ele tivesse ouvido, ele chegaria a 10 horas. Ouvir é dar atenção. Escutar qualquer um escuta. Rapaz, estava passando por aqui, escutei o cara falando do outro. Entendeu? Não, mas pera um pouquinho, você escutou, mas você procurou saber? Não. Ouvir a palavra significa que escutamos a mesma mensagem e, diferente da atitude deles, nós colocamos a palavra em ação. É o que eu falei para você. Deus falou, senta. Você vai lá e senta. Deus falou, fica de pé. Você fica de pé. Entendeu? Ao colocarmos a palavra em ação, a fé vem. Olha lá. Atenção nisso. Ao colocarmos a palavra em ação, a fé vem. Deus falou, senta. Você vai lá e senta.
Enquanto você está realizando o que Deus mandou, a fé vai chegando. Ela sempre vem quando se ouve ou se coloca a palavra em ação, nunca antes. Então, a gente nunca vai ter fé antes de ouvir a palavra. Por isso a importância de parar para ter esse contato com Deus. Porque nós temos situações para serem resolvidas e a gente acha que vai solucionar sem ouvir o Senhor. Já quer sair fazendo. Não adianta. Você vai entrar na força do seu braço. A fé, ela só vem quando você ouve. Aí você está coberto. Entendeu? Você está coberto. É como você chegar na casa de alguém, está com uma sede, a pessoa fala, bom dia aí, fica à vontade, quiser pegar uma água, tá, agora já posso. Enquanto você não ouviu ela falar, fica à vontade, pega uma água se quiser, você não fez. Você chegou, estava lá, quietinho, com sede. Não, fica à vontade, já estou me preparando aqui, a gente já vai sair, já fica à vontade, quiser pegar uma água. Aí você já tem a palavra. Né? Alguns estão procurando crer para então usar a palavra. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Aí eu quero que você entenda esse trecho aqui, tá? Essa parte aqui que a gente vai já encerrar. Vou repetir. Alguns estão procurando crer para então usar a palavra. Né? Não é assim que a Bíblia nos ensina. Então o que acontece? A pessoa, ela quer primeiro acreditar, né? Ter aquela força, aquela firmeza para depois ouvir a palavra. Não é assim. Primeiro eu ouço para depois eu poder acreditar. Eu vou acreditar no quê? Se eu não ouvir? Eu não tenho nada para acreditar. Não, porque vai dar certo. Tá, mas o que te garante que vai dar certo? Você não tem nada para te falar, para te garantir que vai dar certo? Não, vai dar certo porque eu já ouvi a palavra. Deus já falou comigo, senta. Então vai dar certo. Ah, então tá bom. Não dá para você usar o crer antes. Não tem como. Não tem jeito. Você vai para a batalha despreparado, você vai para a batalha sem arma. Primeiro se ouve, depois se crê. Tá? Agora mesmo, a fé já está presente na sua vida. Quando você ouvir a palavra, a fé virá. A fé é um presente, é um dom. E ao recebermos este presente, devemos dar o segundo passo. A gente vai falar na semana que vem, que é falar ao monte. Tá? Semana que vem a gente vai entrar aqui para dar continuidade, que é falar ao monte. Tá bom? Amém, Jesus? Deu para entender? Tá? E então a gente vai dar continuidade. Então, eu não vou ler, não estou lendo o livro todo, tá? Quem está com o livro aí, eu dei um salto bem grandão, tá bom? Porque se você quiser ler, leia depois com calma tudo, mas eu estou pegando alguns pontos aqui que eu acho importante para a gente poder prosseguir, tá? É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.